Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Em primeiro lugar, eu queria começar por agradecer. Tenho recebido tenho aumentado o número de visualizações, sobretudo os vídeos mais curtos, os shorts ou reels. Bom, os vídeos longos, ou pelo menos mais longos, como este que eu estou a fazer agora, enfim, têm-se mantido no número habitual. Mas tive agora também mais uns subscritores, agradeço desde já, e conto que eles venham a aumentar, né? Espero que eles venham a aumentar, tanto subscritores como as visualizações. Agradeço a todos, e então, vamos então ao vídeo, que hoje era só para dedicar exclusivamente à França, mas peço desculpa, estas coisas de ordem técnica. Ora bem, bom. Mas vou começar, portanto, só uma coisa referente a Portugal, né? que eu vi na internet, obviamente, né? Hoje em dia tudo o que se vê é na internet, ou quase tudo, enfim. E é mais uma coisa que para uma pessoa ficar espantada, né? Isto é a justiça e isso tudo, por amor de Deus. Então não é que o tipo que atirou o coquetel Molotov na Marcha pela Vida, portanto um terrorista do Antifa, não é verdade? Foi libertado apenas indiciado por detenção de arma proibida, obrigado a comparecer todos os dias nas autoridades e, imagine-se isto, proibição de frequentar a rua Correia Garção. Portanto, não se preocupem, estamos todos seguros, porque o homem não pode ir à rua Correia Garção. Não é? Se eu fosse à rua Correia Garção, aí é que havia perigo de ele tirar um coquetel Molotov. Se por acaso fizerem a marcha pela vida numa outra rua qualquer, né? Ou não sei onde, né? Eu não sei onde é que fica esta rua, presumo que seja em Lisboa, né? Mas, portanto, havia por esta decisão, parece que só havia a ameaça de ele tirar coquetéis Molotovs na rua Correia e Garção. Né? Se for numa rua ao lado, ele pode passar lá, que aí, mesmo que tenha um coquetel Molotov na mão, né? Como não é a rua Correia e Garção, aí já não há perigo. Né? Que a comunicação social seja esquerdista, já é mau. Né? Mas que a justiça tenha decisões destas, que também parece de esquerda, né? É péssimo, é péssimo. Né? E eu estou a dizer isto nem é por eu ser do Antifa. Se fosse um tipo num grupo neonazi, por exemplo, né? A tirar um coquetel Molotov numa manifestação pelo aborto, né? Também era igualmente condenável. Né? São ações violentas que merecem o desprezo total. Né? Portanto, eu não sei o que é que esta justiça em Portugal está a fazer, né? Que já não chegava a ser lenta, né? Agora anda com decisões destas, onde uma pessoa que portanto é responsável por uma ação que podia ter originado mortes, incluindo crianças e mulheres, né? A única coisa pelo qual é castigado pela detenção de arma proibida e obrigado a comparecer todos os dias nas autoridades. É isto, né? É isto. Portanto, eu estou a imaginar aqueles tipos que agora vêm de fora, dos gangues e grupos de violência portanto, enfim, às vezes faltam umas palavras, violência mais perigosa, não é? Esses tipos devem pensar, isto em Portugal é uma maravilha, não é? Isto, as penas em Portugal, a justiça em Portugal é muito bondosa,
não é? Bom, pronto, é isso. Bom, vamos então à França. O que é que eu hoje vou falar da França? Porque a França, eu acho que vale a pena olhar, não é de agora, desde sempre, não é? Mas eu vou dar dois exemplos pelos quais vale a pena olhar para a França e ver o que lá se passa para que em Portugal não se copiem os mesmos erros, não é? Eu vou falar de dois, que é a morte do Lionel Jospin e as eleições municipais. O Lionel Jospin foi primeiro-ministro francês e também ministro da Educação Nacional. Eu ainda me lembro dele, mais ou menos, né? Portanto, e muita gente se lembra, né? Que ele saiu da vida política em 2002. Aquilo que mais me lembro dele, por acaso, é o dia em que ele saiu da vida política, foi em 2002. Porquê? Porque foi aquela enorme surpresa. Em França não se falou noutra coisa, e não só em França, que foi a primeira volta das eleições presidenciais e que, para surpresa de muita gente, portanto, o Chirac ficou em primeiro e quem ficou em segundo foi o Jean-Marie Le Pen e o Lionel Jospin foi eliminado. Pronto, foi uma surpresa enorme, um escândalo, como é que é possível, não é? Enfim, o medo, não é? Venha fascismo, não sei o que é bom. Ele demitiu-se de primeiro-ministro, demitiu-se de secretário, acho que também era secretário-geral do PS na altura, e depois acabou, pronto, né? Acabou a vida política ativa, né? E não dava por aí, dava entrevistas e tudo isso, mas pronto, mas a vida política ativa acabou. O que há a dizer sobre ele e porque é que é importante falar sobre ele para o caso português? O Lionel Jospin, ao que parece, né? Eu digo ao que parece porque nunca o conheci pessoalmente, né? Era uma pessoa honesta, né? E tinha uma coragem política que hoje em dia é muito raro ver, seja em França ou seja em Portugal, né? Tinha uma coisa também muito importante que hoje em dia é raro ver também, que é o saber debater, né? O saber respeitar o adversário. Eu acho que hoje, aliás, já falei nisto, né, recentemente, no outro vídeo. Eu acho que hoje há um aumento do radicalismo, portanto, eu vejo com pessimismo, de certa forma, esta dualidade no debate, portanto, há cada vez mais um maior afastamento no debate, né? Não há sensatez, não há preocupação em respeitar, não há, por exemplo, aquela coisa de discordar. Pronto, é normal discordar, mas discordar com respeito, né? Eu acho que vive-se agora eu não sou dessa época, mas parece-me que se vive agora um ambiente há anos 30, né? Para quem não sabe, em França, por exemplo, os anos 30 foram muito marcados por um radicalismo de extrema-esquerda e extrema-direita, né? E não só em França. E havia combates de rua e tudo isso. E parece-me que agora está-se a viver muito isso. Só que agora, em vez de ser combates na rua, é, por exemplo, combates na internet, né? O Jospin é dos últimos políticos a pedir mais calma, né? Portanto, havia na mesma uma separação de opiniões, uma divergência de opiniões, né? Pronto, isso houve sempre. Mas eu acho que naquela altura, anos 80 e 90, havia mais qualidade no debate. Depois também, e para mostrar isto, o Jospin, portanto, era uma pessoa tida como honesta, né? Um político, aliás, que melhor exemplo do que a própria Marine Le Pen ter elogiado a sua honestidade política e a sua
e a sua vertente de debate respeitoso, não é? E também o facto, e aproveito para dizer, ela também elogiou o facto, e aqui está, portanto, o Jospin representa uma esquerda muito longe das esquerdas atuais, incluindo o PS, tanto em França como em Portugal, cada vez mais radicais, né? Ela elogiou o facto de ele ser, ou melhor, de ele reconhecer, né, que era preciso acabar com a tendência que já havia na altura da ameaça fascista. Né? Hoje em dia, como se sabe, a esquerda, sobretudo a esquerda radical, usam essa ameaça e usam como medo, como meter medo às pessoas ou como insulto. Né? Quando faltam os argumentos, a única coisa que se lembram é de chamar fascista toda a gente. Né? Isto agora vê-se em todo lado, né? Em Portugal, em França, em Espanha e noutros países, né? Mas isso já não vem de agora, né? Já é de há muito tempo, né? Só que agora atingiu um limite acima do absurdo, né? Para esta gente não há debate. Para esta gente o que há é tu és fascista, tu és nazi, tu és isto, tu és aquilo, porque eles não têm argumentos. Pá, o desespero é tanto, né, que eles vivem disto, do medo do fascismo, e querem incutir esse medo a toda a gente. Ora, portanto, esse medo não vem de agora. Já existia no tempo em que o Jospin era primeiro-ministro, e ele dizia que isso é tudo é falso. Não há, nem nunca houve nenhuma ameaça fascista. Né? Tal como agora, não há, nem nunca houve. Apesar de, por exemplo, em Portugal, haver aqueles que dizem sempre e o Chega, vem o Chega, cuidado com o Chega, meu Deus, enfim. Não há nenhuma ameaça, nem nunca houve. Né? E claro que naquele tempo também não havia. E portanto, ele teve essa coragem, né, que mesmo sendo de esquerda, recusou a existência da ameaça fascista, né, coisa que agora até a esquerda dita moderada diz que há. Em Portugal temos, por exemplo, a Cébel Moreira, né, o ex-ministro de Educação Nacional, né, quem mais? Alexandre Leitão, tudo exemplos que se enganaram, devia estar no bloco de esquerda, mas pronto. E foi outra coisa que o Jospin também esteve bem, aí há que dizer, que foi dos primeiros, ou o primeiro líder de esquerda, a chamar o movimento, o Hezbollah, né, de movimento terrorista. Ora, já agora, qual foi a resposta? Numa altura, houve um dia em que foi visita à Cisjordânia, né? E foi atacado com pedras e tudo isso porque o povo lá não gostou desta opinião dele sobre o Hezbollah, né? Portanto, está visto, né? A democracia lá é uma coisa, enfim. Agora, isto é a parte positiva, só que é assim, o homem pode ter sido boa pessoa, está certo, pode ter sido honesto, pode ter tido coragem, mas depois a sua herança política é, no mínimo, um desastre, é muito má. Não é? O Lionel Jospin, em certos aspectos, é um antecedente da esquerda woke, numa altura em que ainda não se falava do wokeismo nem nada disso, não é? E é um antecedente de, por exemplo, António Costa. Não é? Ora, se Portugal, na altura da Seringuança, né, na altura daquele golpe, né, palaciano, vamos dizer assim,
tivesse olhado para trás, tivesse olhado para o exemplo francês, que nem era tão antigo, né? Era 2002, né? 2002 e antes, o tempo em que ele foi Ministro da Educação Nacional e foi Primeiro-Ministro em França, bom, teria aprendido que para uma pessoa no poder como ele, em Portugal, seria mau. Mas foi o que aconteceu, ou melhor, não foi o povo que pôs, né? O povo votou na coligação PST-CDS-PP, só que depois o Costa lá fez aquele golpe teatral, né? Aquela traição, né? E subiu ao poder, enfim, né? Ora bem, então vamos, peço desculpa, então vamos ver aqui algumas coisas que o Leonel Sospan deixou como herança. Por exemplo, deixou como legado as 35 horas. Ora, a França, se não me engano, é o único país que tem 35 horas de trabalho semanal. Na altura, uma grande conquista, não é? Haveria mais gente a trabalhar, não é? Porque haveria mais repartição de horas e tudo isso. Só que, hoje em dia, e já não é de agora, desde há alguns anos, tem havido um debate sobre a necessidade de aumentar as 35 horas, não é? Porque já se viu que a curto prazo pode ter sido bom, mas a médio e longo prazo as coisas não funcionam, não é? E a França tem discutido urgentemente esta necessidade de aumentar as 35 horas. Só ainda não aconteceu porque os sindicatos em França, que como toda a gente sabe, os sindicatos são quase todos de esquerda, não é? Têm travado essa ideia, não é? Em França, em Portugal, em qualquer lado, os sindicatos só servem para travar a riqueza, travar a criação da riqueza e travar o progresso. Só servem para fazer propaganda da esquerda radical e comunistas e tudo isso. Bom, as 35 horas acabaram por travar a economia, né? Acabaram por prejudicar os baixos salários, imagine-se, isto era uma ideia da esquerda, né? E acabaram por penalizar as empresas, né? Ora, é que eu digo, no fundo, aquilo que era para ser uma ideia para revitalizar a economia acabou por ser prejudicial. E agora a França vive nisto. É a mesma coisa que acontece com a idade da reforma, né? Que em França é a mais baixa, né? Também durante o tempo de Sospan como primeiro-ministro houve um aumento desmensurado da imigração, né? Imagine-se que ele legalizou 100 mil imigrantes que estavam ilegais, né? Portanto, houve uma explosão da imigração e um aumento da delinquência e da violência. Ora, isto não faz lembrar nada, faz, claro, António Costa, né? Ainda houve o fim do serviço militar obrigatório, uma coisa que hoje vários países europeus já se arrependeram, né? Houve um fracasso da política escolar, né? Portanto, uma baixa do nível escolar e uma crise na educação. E a propósito disto da política escolar, foi nessa altura que aconteceu, e ele era primeiro-ministro e o Mitterrand era presidente da República, foi que aconteceu aquela crise do uso do véu, quando houve umas miúdas que foram proibidas de entrar numa escola por usarem o véu. Isto na altura, portanto, ainda não havia estas coisas do politicamente correto e destas discussões wokeistas e tudo isso, né? Deu um grande brado, né? Falou-se muito, eu ainda me lembro disso, né? Ora bem,
ele, não é, foi contra a proibição do uso de símbolos religiosos nas escolas, né? E o véu é um símbolo religioso, um símbolo de submissão, quer queiram, quer não, né? Além de que, a propósito disto, ele disse que peraí, agora não me lembro bem, mas como é que era, ele disse que mais ou menos aqui, pronto, eu não me lembro bem a frase, mas mais ou menos que a propósito do uso do véu, da islamização da França, disse que não tinha nada a ver com isso, que isso não era preocupação dele, né? Enfim, no melhor pano cai nova, né? Depois também houve, típico da esquerda, a redução de penas de prisão, né? O aumento de impostos e cargas sociais, enfim, tudo isto que só foi há alguns anos, não é? Portanto, ele saiu da política em 2002, foi o que deu origem ao que a França é atual. A França é na atualidade, a França é na atualidade, que é uma França numa enorme crise social e económica, né? Eu ainda me lembro do tempo em que os imigrantes portugueses iam lá para fora, iam para a França, quero dizer, e diziam, espetáculo, a vida lá, uma pessoa ganha muito bem e tudo isso. Isso já acabou há muito tempo. É certo que em França continua-se a ganhar melhor do que em Portugal, continua-se a ter uma vida melhor do que em Portugal, é verdade, mas também é verdade que esta França não é a França dos anos 60, 70 e 80, e também mais ou menos dos anos 90, né? A partir dos anos 2000 foi, aquilo que se sabe, né? E, portanto, os mandatos de Lionel Jospin como primeiro-ministro têm muita mão nesta França atual, né? Que é uma França que, está numa crise social, económica e institucional e política muito grande, né? Enfim. Mas também é preciso dizer que isto não é só culpa de Lionel Jospin, obviamente, né? E esta crise viu-se, por exemplo, nas eleições municipais. Mas primeiro, e para acabar com o Jospin, é uma pessoa que pode ter sido uma boa pessoa, pode ter sido uma pessoa honesta, mas como político prestou um mau serviço à França e foi um mau exemplo para a Europa, né? Em Portugal nós temos António Costa, que deve ter aprendido com ele, e enfim, né? Agora estamos a pagar. Bom, então vamos às municipais. Porque é que é importante falar sobre as municipais? As municipais, há que dizer que no total, esquerda e direita, a direita ganhou. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Depois é claro que há sempre aquelas interpretações políticas, por exemplo, o pessoal de esquerda vai dizer a esquerda manteve as grandes cidades, Paris, Lyon, Marselha, portanto, no fundo ganhamos, né? A direita vai dizer que está bem, mas no total do país ganhou a direita e, portanto, fomos nós os vencedores. É cada um a puxar, como é que se diz, a puxar o macaco para o seu galho, não é? Pronto, enfim. Agora, é pena, por exemplo, que a comunicação social só dê destaque à vitória da esquerda nas grandes cidades, né? Mas toda a gente sabe que em Portugal a comunicação social é quase toda puxada à esquerda, portanto, nem admira, né? Agora, portanto, qual é a parte boa? A parte boa é que a direita ganhou no total dos votos, vamos dizer assim, né? É certo que perdeu as grandes cidades,
os principais, mas no total ganhou e, portanto, ainda há uma esperança em encontrar a verdadeira França. E aqui incluo que foi o partido que mais aumentou, né? Passou de 9 para 63 municípios, o RN, né? Que é preciso acabar com aquela ideia de ser um partido fascista. É o mesmo que se passa com Chega. Não são fascistas nem partidos de extrema-direita, são partidos, digamos, patriotas. E a França é bem preciso, né? Porque eu tenho visto mais ao pormenor num artigo no meu blog que publiquei ainda há pouco, mas aqui, pronto, só para dizer que a esquerda radical, que em França é o principal partido da esquerda radical, o LFI, né? Que é uma espécie de BE lá do sítio, né? Eu vi na internet vários exemplos, com vídeos e tudo, e podem ver na internet, né? Onde eles ganharam, a esquerda radical, onde ganharam foi pouco, diga-se já, né? Mas foi sobretudo nos subúrbios, portanto, nos quarteirões, nas vilas próximas das grandes cidades, né? Vilas que são quase todas habitadas por gente de origem magrebina e africana, né? Árabe e africana, pronto, né? E, portanto, elegeram candidatos dessas origens também, né? Portanto, que não têm pouca nenhuma ligação à França, né? Não têm uma ligação histórica, né? E, portanto, aqui vê-se bem aquela teoria tantas vezes atacada e que aqui provou ser verdade, que é a teoria da substituição populacional. Aliás, vê-se duas coisas. Uma é essa e outra é a idiotice útil da esquerda, sobretudo da esquerda radical. Porquê? Porque a esquerda radical e as esquerdas em geral sempre fizeram campanha pelo voto dos imigrantes, né? Portanto, diziam que os imigrantes tinham direito a voto, né? O que acontece? Nestas vilas, né? Onde os imigrantes vivem em maioria, estão em maioria, né? Acabaram por dar o voto às esquerdas, sobretudo a esquerda radical. Portanto, aqui compreende-se porque é que as esquerdas querem tanto os votos dos imigrantes, porque, enfim, eles, é a esperança deles, né? Em não desaparecerem. As esquerdas só ainda não desapareceram por causa dos imigrantes, né? Pronto, é isto. E, portanto, votaram neles, né? Só que já está a acontecer uma coisa, já não é de agora, já está a acontecer há algum tempo, né? Que é, e vejam bem, a esquerda quis o voto dos imigrantes, né? Os imigrantes deram voto à esquerda, só que agora os imigrantes já querem mais, né? E não todos, obviamente, né? Mas estes que vieram da África e da origem islâmica querem a islamização dessas vilas, né? E depois basta ver os vídeos, as reações radicais, antidemocráticas, com que reagiram, enfim, perante declarações dos ex-presidentes de Câmara, né? A forma como os trataram, né? E de realçar que alguns desses presidentes eram de esquerda, né? Portanto, ora, o que é que temos aqui? Temos aquilo que eu disse, né? A esquerda usa
estes imigrantes para conquistar votos, né? Mas os imigrantes usam a esquerda para conquistarem, para procurarem os seus objetivos, né? E depois rejeitam a própria esquerda, né? Portanto, é idiotice útil da esquerda e sobretudo da esquerda radical, que no fundo podem ser vistos como traidores da França, né? Traidores, porque é isto que eles são, né? Se vocês forem a estas vilas, né? Os subúrbios de Marseille, os subúrbios de Paris e tudo isso, né? Lá já não há a França tradicional, né? O que há é aquela ideia disparatada, né, do multiculturalismo, que já se viu não funcionar, né, não funciona, né? Ou pelo menos funciona, mas em fracas proporções, né? Porque quando há, por exemplo, um aumento desmensurado de uma imigração que nada tem a ver com a Europa Ocidental, né? Então aí há um choque enorme, né, entre os autóctonos e entre as pessoas, mesmo neste caso, mesmo francesas, né, e os que vêm de fora, né, que muitas vezes nunca se vão habituar ao jeito ocidental, né, do qual a França faz parte, e vão querer ainda por cima impor as suas leis e os seus costumes e tudo isso, né? Que é o que está a acontecer nestas vilas em França, né? Voltando aos vídeos, pronto, pá, vejam, aquilo é a negação da democracia, né? É mesmo extremismo, é mesmo esquerda radical e tudo isso. E se fosse direita radical e direita extremista, também diria o mesmo. Portanto, uma pessoa, é um bocado falei o Presidente da Câmara, por exemplo, o Presidente da Câmara, que queria anunciar os resultados e a sua derrota, foi vaiado e expulso da sala, né? Outro a querer também declarar, também perdeu, também foi vaiado. Presidentes a irem embora, a serem insultados e vaiados por apoiarmos a extrema-esquerda. Enfim, é isto. É por isso que eu disse há pouco, a crise que a França atravessa atualmente, que é cada vez menos esses bairros não representam a França, são cada vez menos a França. E depois há outra coisa, né, que em Portugal também está a acontecer, que é o aumento da insegurança e da violência, né? Esses bairros são bairros, se forem ver os bairros mais perigosos, é onde há sempre uma forte presença imigratória. E a propósito, eu não sei se ainda tenho aqui, eu vi aqui o novo presidente de uma vila perto de França, tem como ideias, eu peço desculpa, só estou aqui, repare essas ideias que ele teve, né? E ganhou as eleições, lá na vila dele, ganhou, né? Eu peço desculpa, não é aqui, eu acho, bom, sei que era a retirada das câmaras de vigilância, né? A proibição da Polícia Municipal de usar armas, né? E a criação
de uma força popular de segurança. Para quê? Para vigiarem violência policial. Uma pessoa a pensar, a criação de uma equipa de vigilância popular deve ser para ver problemas de segurança e tudo isso, não é? Porque são bairros perigosos. Não. É para ver o que é que a polícia anda a fazer. Pôr o povo a vigiar a polícia, não é? E é um tipo destes que ganha as eleições em França, nesta vila, que nem sei, não me lembro o nome, se fica para lá, acho que é perto de Paris, ou coisa assim, enfim. Bom, enfim. Ao ponto que isto chegou. Não é? Ora, por coincidência, soube pouco depois, foi há alguns minutos, soube, que já há polícias dessa vila, não é? A pedir transferência para outras vilas, compreende-se, não é? E, portanto, vocês estão a ver, não é? A força policial lá a diminuir e a violência a aumentar. É isto a extrema-esquerda, não é? É isto a extrema-esquerda, não é? Bom, o que é que acontece? Bom, vocês estão mesmo a ver, não é? Em Portugal, a imigração tem aumentado de uma forma aumentou de uma forma criminosa, não é? Por causa do Costa, não é? Eu acho que agora tem abrandado, pronto, está bem, mas mesmo assim, enfim, a presença ainda se nota muito. Vocês estão a ver, daqui a alguns anos, por exemplo, uma terra cheia de uma população, vamos dizer, por exemplo, brasileira, não é? E um candidato brasileiro, de origem brasileira, pronto, a candidatar-se e ganhar as eleições, não é? Ou então terras melhor, com população de origem africana e lá ganhar as eleições, não é? Ou então indostânica também, não é? É algo pelo qual é necessário, é preciso que os portugueses olhem para o que se passa em França para que Portugal não repita os mesmos erros. Ora bem, o que é de bom nisto? Nisto, enfim, no conjunto das eleições municipais, é como eu disse no início, a direita ganhou as eleições. Estas vilas de vitória de esquerda radical, enfim, não foram assim tantas, né? E, portanto, há a esperança de que as coisas venham a mudar no futuro, né? E é como eu digo, espero que os portugueses abram os olhos e impeçam que aconteça em França, né? Ou melhor, que aconteça em Portugal, ou mesmo que está a acontecer em França, né? Enfim, vamos a ver se a esquerda radical, a esquerda extremista, o BE, o PCP e tudo isso não vão também estragar o nosso país, né? Bom, pessoal, um grande abraço. Eu já fiz os agradecimentos no início, né? Portanto, muito obrigado mais uma vez, mas enfim. Peço-vos mais uma vez, e como sempre, partilhem, façam gosto, subscrevam, se quiserem, mas dá jeito, claro, não é? E comentem também, se quiserem, e vemo-nos numa próxima, tá bom? Grande abraço.